Paz do Senhor a todos, bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 17 ao 20. Capítulo 17, partiu leitura. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles as Escrituras, e expondo e demonstrando que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos, este Jesus, que eu vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles ficaram persuadidos e aderiram a Paulo e Silas, bem como grande multidão de gregos devotos e não poucas mulheres de posição. Mas os judeus, movidos de inveja, tomando consigo alguns homens maus, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçavam a cidade, e assaltando a casa de Jasson, os procuravam para entregá-los ao povo. Porém, não os achando, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Os quais Jasson acolheu, e todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, que é Jesus. Assim alvoroçaram a multidão e os magistrados da cidade, que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido fiança de Jasson e dos demais, soltaram-nos. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se essas coisas eram assim. De sorte que muitos deles creram, bem como bom número de mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que também em Bereia era anunciado por Paulo a palavra de Deus, foram lá agitar e sublevar as multidões. Imediatamente os irmãos fizeram sair a Paulo para que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. E os que acompanhavam a Paulo levaram-no até Atenas, e tendo recebido ordem para Silas e Timóteo, a fim de que estes fossem ter com ele, o mais depressa possível partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Argumentava, portanto, na sinagoga com os judeus e os gregos devotos, e na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Ora, alguns filósofos, epicureus e estoicos disputavam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a sua ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que vem a ser isto. Ora, todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou de ouvir a última novidade. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois especialmente religiosos, porque passando eu e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida,
a respiração e todas as coisas. E de um só fez todas as raças dos homens para habitarem sob a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse a Deus, se porventura tateando o pudesse achar, o qual todavia não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nós movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, ou prata, ou a pedra, esculpida pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou, e disse: tenho dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Mas quando ouviram falar em ressurreição de mortos, uns escarneciam, e outros diziam acerca disso: te ouviremos ainda outra vez. Assim Paulo saiu do meio deles. Todavia alguns homens aderiram a ele e creram, entre os quais Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Capítulo 18. Depois disto, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto, e encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício com eles, morava e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tendas. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Como estes, porém, se opusessem e proferissem injúrias, sacudiu ele as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, e eu estou limpo, e desde agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem temente a Deus, chamado Tito, justo, cuja casa ficava junto da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. E de noite disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales, porque eu estou contigo e ninguém te acometerá para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses ensinando entre eles a palavra de Deus. Sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus de comum acordo contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a render culto a Deus de um modo contrário à lei. Quando Paulo estava para abrir a boca, disse Gálio aos judeus: se de fato houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime perverso, com razão eu vos sofreria. Mas se são questões de palavras de nomes e da vossa lei, disso cuidai-vos vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sostênes, chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal, e Gálio não se importava com nenhuma dessas coisas. Paulo, tendo ficado ali ainda muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, havendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Eles chegaram a Éfeso, onde Paulo os deixou, e tendo entrado na sinagoga, discutia com os judeus. Estes rogavam que ficasse por mais algum tempo, mas ele não anuiu. Antes se despediu deles, dizendo: se Deus quiser,
de novo voltarei a vós, e navegou de Éfeso. Tendo chegado a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudou a igreja e desceu a Antioquia. E tendo demorado ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela região da Galácia e da Frigia, fortalecendo a todos os discípulos. Ora, chegou a Éfeso certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, conhecendo, entretanto, somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, mas quando Priscila e Áquila o ouviram, levaram-no consigo e lhe expuseram com mais precisão o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos que o recebesse. E tendo ele chegado, auxiliou muito aos que pela graça haviam crido, pois com grande poder refutava publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Capítulo 19. Sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Tornou-lhes ele: em que fostes batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E era ao todo uns 12 homens. Paulo, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, discutindo e persuadindo acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal no caminho diante da multidão, apartou-se deles e separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Durou isto por 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, de sorte que os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as doenças os deixavam, e saíam deles os espíritos malignos. Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E o que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus conheço, e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então o homem do qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevalecendo contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. E isso tornou-se conhecido de todos os que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e veio o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que haviam crido vinham, confessando e revelando os seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas ajuntaram seus livros e os queimaram na presença de todos, e calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Cumprido estas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, porque dizia: depois de haver estado ali, me é necessário ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 dos que auxiliavam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque certo ourives, por nome Demétrio, que fazia da prata miniaturas do templo de Diana,
proporcionava não pequeno negócio aos artífices, os quais ele ajuntou bem como os oficiais de obras semelhantes e disse: Senhores, vós bem sabeis que desta indústria nos vem a prosperidade. E estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não somente há perigo de que esta nossa profissão caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela a quem toda a Ásia e o mundo adoram. Ao ouvir isso, encheram-se de ira e clamavam, dizendo: Grande é a Diana dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão e todos a uma correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo, na viagem. Querendo Paulo apresentar-se ao povo, os discípulos não lhe permitiram. Também alguns dos aciarcas, sendo amigos dele, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. Uns, pois, gritavam de um modo, outros de outro, porque a assembleia estava em confusão, e a maior parte deles nem sabia por que causa se tinham ajuntado. Então tiraram dentre a turba a Alexandre, a quem os judeus impeliram para a frente, e Alexandre, acenando com a mão, queria apresentar uma defesa ao povo, mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios. Havendo o escrivão conseguido apaziguar a turba, disse: Varões Efésios, que homem há que não saiba que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que caiu de Júpiter. Ora, visto que estas coisas não podem ser contestadas, convém vós que vós aquieteis e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes nem são saquilegos, nem blasfemadores da nossa deusa. Todavia, se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules que se acusem uns aos outros. E se demandais alguma outra coisa, averiguar-se-á em legítima assembleia, pois até corremos perigo de sermos acusados de sedição pelos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar este ajuntamento. E tendo dito isto, despediu a assembleia. Capítulo 20. Depois que cessou o alvoroço, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os exortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo andado por aquelas regiões, exortando os discípulos com muitas palavras, veio à Grécia. Depois de passar ali 3 meses, visto de terem os judeus armado uma cilada contra ele, quando ia embarcar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanhou-o Sopáter de Bereia, filho de Pirro, bem como dos de Tessalônica, Aristarco, segundo, Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tiquito e Trófimo. Estes, porém, foram adiante e nos esperavam em Troade. E nós, depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles em Troade, onde nós detivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, tendo nós reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos, e certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, pois a sua alma está nele.
Então subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Nós, porém, tomando a dianteira e embarcando, navegamos para Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque ele, havendo de ir por terra, assim o ordenara. E logo que nos alcançou em Assos, recebendo-lhe a bordo, e fomos a Mitilene. Navegando dali, chegamos no dia imediato de fronte de Quios. No outro, aportamos em Samos, e, tendo-nos demorado em Togilo, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque Paulo havia determinado passar ao largo de Éfeso, para não se demorar na Ásia, pois se apressava para estar em Jerusalém no dia de Pentecostes, se lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciões da igreja, e tendo ele chegado, disse-lhe: vós bem sabeis de que modo me tenho portado entre vós sempre, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, e servindo ao Senhor com toda humildade e com lágrimas e provações, que pela cilada dos judeus me sobrevieram, como não me esquivei de vos anunciar coisa alguma que útil seja, ensinando-vos publicamente e de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus. Agora eis que eu, constrangido no meu espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que ali acontecerá, senão o que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E eis que agora sei que nenhum de vós, por entre os quais passei pregando o reino de Deus, jamais tornará a ver o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque não me esquivei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro e nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo, e em tudo vos dei exemplo de que, assim trabalhando, é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto ele mesmo disse: coisa mais bem-aventurada é dar do que receber. Havendo dito isso, pôs-se de joelho e orou com todos eles, e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam-no, entristecendo-se, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto. E eles os acompanharam até o navio. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. É muito importante para nós. Se não for inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte da nossa família. Também quero convidar você a ser membro do canal. Você tem aí a opção, né, bronze, prata e ouro. Qualquer uma das que você escolher estará nos ajudando. E também no final do vídeo tem o nosso QR Code, que você pode fazer a sua oferta via Pix de qualquer valor. Deus abençoe você e até a próxima leitura, se assim Deus nos permitir.